E aí, duelistas ou galera apreciadora das artes monográficas? Aqui quem fala é seu anfitrião, Joker. Vamos desbravar esse mundão de Yu-Gi-Oh! Então prepara aquela Death Ring insana, confia no coração das cartas. Fala, duelistas. Enfim, último episódio dessa série de fillers para Yu-Gi-Oh! Zero. E aí, caso tenha deixado de assistir algum vídeo, termine esse aqui e acompanhe os cards acima para assistir a playlist na íntegra. Hoje fecharemos com chave de ouro, pois ambas as obras acertaram a mão. Semana que vem teremos o início do Death Tea. Fiquem ligados. Sem mais delongas, bora para análise. Bem, como eu sei que duelistas amam duelos, então iremos começar pelo anime. Episódio 20, apareceu a mais poderosa carta trunfo suprema. A cena inicial mostra o senhor em equipamentos médicos, relembrando suas memórias, de quando treinava o Kaiba para ser um do mestre dos jogos. E sim, é o mesmo senhor que o mordomo da família Kaiba, e vemos o progresso do pequeno Seto, que foi evoluindo suas capacidades. E diferente do que retrata, se mostrava muito feliz e considerava esse senhor como um avô. A cena seguinte mostra Mokuba e Seto conversando a respeito dos fracassos dos últimos grandes mestres, Sheldon, Aileen e Yuji, que foram derrotados pelo Yami. Caso fique interessado, eu já fiz vídeo sobre cada um deles. Acesse os cards acima. E Mokuba pergunta o que iriam fazer, já que no dia seguinte teriam uma reunião importante com a cidade de Ômega, um de seus rivais de negócios. E outro agravante, o pai deles estariam voltando, e parecia muito furioso. E só lá dentro, é interessante que eles chamem de pai. Quem já viu o arco filler do Noah deve se lembrar que Seto e nem Mokuba tinham muita estima pelo Gozaburo. O que chega a ser bem interessante, já que essa história é explicada bem à frente no mangá do Duelist. Voltando, Seto diz que já fez a jogada dele, que deveriam focar na vitória contra seus oponentes. Mokuba se ofereceu a ir, mas Seto disse que não teria necessidade e que ainda possuía um trunfo. A cena corta para o laboratório, onde estão despertando o senhor, que no Yu-Gi-Oh! Zero se chama Daimon, e ele trata Seto de forma bem formal. E novamente um corte, onde a turminha está saindo para compras. Tá mais parecendo um passeio de casal, onde as garotas estão vendo as roupas e perguntando o que acham do modelito. E claro que o boizão do Tristan começa a elogiar muito o amigo, e faz umas comparações sem pé nem cabeça. Joey tira um sarro. Teia também pergunta e se satisfaz com a resposta de Yugi. Novamente o anime corta para a reunião das empresas. E adivinha, vai ser tudo resolvido nas cartinhas, onde a aposta seria segredos industriais. Mokuba comenta que provavelmente a empresa irá assumir o monopólio por um trimestre. O oponente começa a tirar uma com Daimon, já que se trata de um senhor de idade avançada. Mas Daimon educadamente fala que a expertise não tem a ver com a idade, e iria mostrar através dos jogos. Mokuba fica atento, já que ele só poderia ficar por 3 horas vivo fora da incubadora. A cena corta para Yugi e Teia, e estão comentando sobre as compras. E Teia convida Yugi para ir ao parque de diversões no dia seguinte, e obviamente fica eufórico com a ideia. Novamente voltamos para Mokuba, que elogia Daimon, uma vitória esmagadora. Daimon pergunta onde estaria Seto, e Mokuba revela que está ocupado com o retorno de Gozaburo. Mokuba dá instruções de levar aos seus médicos o mais rápido possível. E de volta para Yugi, ele se lembra que queria dar uma passada para ver os monstros de duelo, e sai correndo, totalmente descuidado, e quase atropelado pela limousine do Sky, que consegue desviar do Yugizinho nos últimos instantes. A ambulância chega e socorre os acidentados. Yugi se sente bem culpado pelo acidente. E quando o doutor entra, revela que na verdade esse senhor já havia falecido, que não era culpa deles, e já estava morto há muitos anos. Seus órgãos eram artificiais, e só em um lugar com uma tecnologia de ponta poderia estar bancando esse experimento. O senhor recobra a consciência e diz que tudo o que foi dito era verdade. Yugi aproveita para pedir desculpas, e Daimon percebe que ele gosta de jogos, e o desafia para um duelo. Enquanto estão duelando, Daimon consegue perceber a paixão nos olhos de Yugi, e relembra que Seto já foi assim também. E surpreendentemente consegue arrancar uma vitória fácil, onde Teia fica muito surpresa, e Daimon revela que, se envelhece, consegue ler as pessoas com mais facilidade. E diz que Yugi é muito sincero em suas jogadas. E aí Yugi oferece uma fruta ao senhor, até que Kaiba aparece, e ordena para realocar Daimon para um ambiente mais apropriado. Começa a dizer ao Yugi que estão conectados pelo destino de alguma forma. Yugi pergunta como ele conhece aquele senhor, e Seto revela que foi ele que ensinou o básico dos jogos, quando criança. Ele diz que deveria ter sido prestigiado por ter um oponente tão formidável. A cena seguinte mostra o helicóptero, onde Gozaburo é recebido por Mokuba, que diz que Seto fez os preparativos e o aguarda na mesa de reunião, que é a cena seguinte, onde estão presentes os diretores, e Gozaburo começa a questionar a respeito da Kaiba Land, que foi terminado estourando o teto do orçamento em 3 vezes.
Kaiba justifica que irá captar o Japão inteiro, e algo para se tornar perfeito você precisa investir pesado. Gozaburo retruca dizendo que era algo inocente, e só faz porque é um mestre nos jogos. Seto confirma que jogos são igual à vida, e Gozaburo se zanga, pois acha que Seto não amadureceu para poder dar seguimento aos negócios. Mas Kaiba joga as cartas na mesa, dizendo que a empresa era dele e ele iria gerenciar como quiser. Gozaburo se surpreende, mas Seto tem o apoio da diretoria. Quando percebe que foi traído, relembra quem foi o que a acolheu, como se fossem seus filhos. Seto diz que ele tinha esquecido e que foi muito ingênuo, lançando uma de suas frases, de que aqueles que perdem no jogo da vida não têm o direito de viver. Gozaburo fica enfurecido e bem, é isso que vocês viram. Ele basicamente desfaleceu porque olhou pela janela. Para explicar melhor, levaria um vídeo dedicado, mas resumindo, no mangá, Gozaburo faz um teste se Seto seria capaz de conseguir multiplicar o patrimônio no período de 1 ano. A parte do apoio de Seto para se apropriar da empresa vem do que eles chamam de Big Five, que aqui no Yu-Gi-Oh! Zero foi uns 20 Big Five. Gozaburo no mangá comete suicídio, pulando da janela após receber o golpe, o que foi levemente referenciado aqui no Yu-Gi-Oh! Zero. E também no DM foi alterado devido à censura de morte. Mas quando chegarmos ao arco do Noah, eu explicarei melhor. Continuando, Daimon aparece e Seto o questiona. Ele diz que só veio cumprimentar Gozaburo. Kaiba pergunta se tinha alguma reclamação, e Daimon responde que continuará servindo seus interesses. Kaiba já lança uma tarefa, que derrote Yugi. Daimon fica perplexo e Seto explica que ele já havia derrotado 3 dos grandes mestres de jogos, que Yugi era seu inimigo. Daimon pensa que um garoto com um sorriso tão gentil, mas sua lealdade a Seto é maior, e lutaria assim mesmo. Após se recuperar na cápsula, Seto o chama e diz que preparou uma cadeira especial para ele. A cena seguinte corta para o parque de diversões, onde Yugi e Teia estão se divertindo. Teia fica pensando quando que poderia ver o outro Yugi novamente, até que para em frente a uma casa de monstros. Pensa que se Teia tomasse um susto, iria correr em seus braços, mas esqueceu que Teia é uma garota diferenciada. Na verdade, acha os monstros fofos, e lá se vai ao plano de Yugi. Mas quando ele pensa que enfim teve êxito, percebe que Teia está presa, e quando vai tentar ajudar, a plataforma que ele estava começa a se levar. E para sua surpresa, ele encontra Seto e Daimon. Seto sabe que Yami só aparece em situações de risco, mostra que Teia está em perigo, e a única forma de salvá-la é derrotando Daimon. E enfim, Yami aparece, e mesmo respeitando Daimon, não iria se segurar. A batalha começa, e Daimon é o primeiro a fazer o movimento, e começa com o morcego esqueleto. Em uma projeção da carta, aparece, onde Kaiba explica que é a tecnologia dele. Yami invoca o Rei Rex. Daimon revela que tinha uma carta armadilha. Punição do Calvário. Com essa jogada combinada, consegue derrotar o monstro de Yami. A mandíbula da fera que está segurando Teia começa a se fechar, e Daimon, indábil e sua experiência, consegue ler a mente de seu oponente facilmente. Yami então pergunta por que de lutar por Kaiba, e Daimon responde que é pelas memórias, de que quando estava doente, Kaiba o tratava com muita gentileza. Kaiba já trata de cortar o papo, e pede para que o jogo prossiga, onde Yami coloca seu monstro, Big Tree, em modo de defesa. Daimon coloca um zumbi sanguinário, em modo de ataque. E agora é a vez do Yami, que ativa uma armadilha, Água Milagrosa, onde além de derrotar o monstro, que acabou de entrar em campo, ativa um efeito benéfico de seu monstro e destrói o morcego de Daimon. Após essa jogada, Daimon começa a colapsar, pois seu tempo fora do laboratório estava acabando. Então Kaiba usa uma carga, que iria cortar a dor que ele sentia, e de bônus, lhe deu um dispositivo para poder chegar à mão do seu oponente. Mas Daimon, como um jogador honrado, dispensa essa vantagem, que evoca sua próxima jogada, Pegasus Dourado, e Yami invoca o Dragão Diabo. Daimon segue e evoca mais um monstro com baixos pontos de ataque, Fala da Ofélia, e sem dificuldades é destruído. Em seguida, usa um monstro inseto, Demonomista, e que leva Yami a pensar o porquê dele jogar essa sequência de cartas fracas. Mas Daimon diz que ele já caiu nessa estratégia, que seu combo estaria completo, e evoca o Mestre Zumbi. E mesmo tendo baixos pontos de ataque, possui uma habilidade de controlar os mortos, e assim absorveria o poder das últimas cartas derrotadas, e facilmente derrota o Dragão Diabo. Yami forma seu mini exército, com 3 monstros, mas novamente, não são fortes o suficientes para lidar com esse zumbi. Mas com isso, Yami ganhou o tempo necessário para sacar a última carta do combo, e ativa a carta mágica, Monstro que Renasce, para ressuscitar a Fada Ofélia de seu oponente, e ativa um equipamento, Flauta de Luz. Por ter revivido o monstro que o Mestre Zumbi controlava, acabou enfraquecendo, e ao usar a carta equipamento, era suficiente para derrotar por completo os monstros de Daimon. Yami revela que sua falha foi descartar justamente a carta que selou sua derrota, e complementa, dizendo que ele pode ler o coração das pessoas, não pode ler o coração das cartas, assim derrotando o Mestre Daimon, e elogia a vitória de Yami. Yami também o elogia, dizendo que foi o primeiro oponente que respeitava os jogos assim como ele. Daimon fez um último pedido, e espera que Yami seja capaz de devolver o coração que Kaiba perdeu. A cena final mostra Seto se retirando apenas com sua segurança, e promete que iria enfrentá-lo da próxima vez. Encerrando o capítulo do anime, bem aqui. Agora vamos de análise ao mangá.
capítulo 43 e 44, Monstro Lutador. O capítulo se inicia com o vovô apresentando um novo jogo, chamado de Monstro Lutador. Joe e Yugi estão curiosos, e o vovô explica que seria um jogo de luta. Você poderia escolher entre diversos bonecos, e cada um tinha seus atributos distintos. Conecta na base do controle e depois, com seu oponente, conecta a outra extremidade, assim formando um ringue. Então Yugi e Joe irão batalhar. A explicação continua. Cada personagem possui uma memória para seus movimentos. E aqui vemos que é possível usar soco, chute e guarda, e o golpe finalizador, que cada miniatura teria um golpe final como assinatura. Existem duas formas de vitória no jogo, acertando os pontos fracos do inimigo, ou forçar seu oponente a sair do ringue, acertando um golpe crítico. E enfim, a luta de Yugi e Joe se inicia. E vemos que essa miniatura tem golpes muito fluidos. Yugi está batalhando muito bem, e acaba acertando um golpe no ponto fraco da miniatura de Joe. O controle começa a vibrar, e o vovô diz que quando você acerta um ponto fraco do personagem, ele fica imóvel por 2 segundos, sem dar a chance do oponente finalizar a batalha. E sem perder essa oportunidade, Yugi ativa o golpe finalizador. Acaba jogando o avatar de Joe para fora do ringue, sendo assim, vencedor o Yugi. E então, ele pergunta o que o Joe achou, e ele responde que adorou, e que levaria para a escola para mostrar para o pessoal. No dia seguinte, é isso que rola. O pessoal experimentando os brinquedos. E a divulgação de Joe e Yugi deu certo, pois em uma semana vira febre no momento. Nos intervalos da aula, o pessoal se reúne para jogar. Joe comenta que nunca achou que o jogo ficaria tão popular. E um rapaz se aproxima de Yugi e pergunta se na loja de seu avô já estariam disponíveis esses brinquedos. Yugi diz que permanecem esgotados e não tinha previsão para renovar os estoques, e que muitas pessoas já o procuraram nesse mesmo dia para saber. Até que o vilão da semana é mostrado, Koji, e ele é mais um dos personagens que foram reaproveitados como figurantes em Yu-Gi-Oh! DM, o que chega a ser engraçado para Yamada, que apareceu em 3 histórias e nem foi utilizado. Enfim, Koji procura por um tal de Yugi, e o pessoal diz para Yugi ter cuidado, já que ele era conhecido por Koji o Aranha, e que tinha a fama de ser bom nos jogos, mas também roubava as coisas. Yugi encontra Koji no andar superior da escola, e diz que se ele procura pelos jogos, eles estariam esgotados. Koji responde que já sabia disso, e mostra o suporte da sua miniatura, e ele pergunta se trouxe seu monstro. Yugi inocentemente acha que ele quer apenas participar de uma partida, e Koji diz que ele é a razão do jogo ser tão popular. E quando irão batalhar, ainda zoa Yugi pelo uso da sua miniatura. Koji usa a areia combatente, e a luta começa. Koji se surpreende com as habilidades de Yugi, e diz que esqueceu de avisar uma coisa. O vencedor da partida fica com a pistola do combatente, e consequentemente, sua miniatura. Yugi não concorda, e Koji diz que deixou uma grande abertura, e acerta a raquetada bem nos dentes do pequeno Yugi. E assim, Koji derruba sua miniatura e se denomina vencedor, e avisa que precisaria voltar à sua loja, e na próxima vez que eles lutassem, seria a série, e sai deixando o Yugi jogado no chão. A cena seguinte mostra Tristan e Joey comentando que está tendo um caçador de monstros lutadores, que estava ocorrendo muitos roubos, e vendendo pelo mercado negro. Joey se espanta quando Yugi aparece e a turminha vai dar assistência e pergunta o que aconteceu. Yugi apenas responde que precisa de um favor. Na cena seguinte vemos Koji com muitos personagens e pistola, vendendo a 30 mil ienes, e mais um cliente acaba saindo com a peça. E Koji se vangloria, dizendo que os negócios estão bombando, e ainda teria um bom estoque. Qualquer coisa, era só ele roubar mais. Até que é surpreendido por uma pessoa. Quando ele acha que seria um cliente, na verdade era Yami, e disse para ele tentar roubar dele também, e que ele iria dar o troco pelo ocorrido antes. Koji começa a tirar sarro, e diz que não esperava encontrá-lo tão cedo. Yami diz que seria uma melhor de 3, e o primeiro a sair com 2 vitórias vence, e que esse seria um jogo das sombras. Koji, em seus pensamentos, entende que seria um jogo sem regra, e pensa que dessa vez iria acabar com Yami, e a luta se inicia. E vemos uma troca de golpes bem apertados. Koji percebe que Yami está lutando seriamente. Quando vê uma oportunidade para roubar, ele tenta socar a cara de Yami. Com toda a calma do mundo, diz que ele não deveria ter dado essa brecha, e acerta um uppercut crítico na miniatura. Koji não esperava, mas sentiu uma pancada satânica nos dentes, o que foi suficiente para derrubá-lo e deixá-lo se contorcendo. Yami venceu a partida, e explicou que quem sofre os danos são os jogadores. Uma rachadura aparece no rosto de Koji. Yami ressalta que estão jogando monstros lutadores versão Jogos das Trevas, fazendo a primeira parte do mangá acabar aqui. A segunda parte explica novamente que o dano é direcionado aos jogadores. Koji pega sua miniatura e diz que entendeu o recado. Yami diz que é uma melhor de 3, e 2 vitórias iria encerrar isso. Koji diz que irá jogar limpo dali em diante, que era um jogador muito bom quando queria ser. Nada como um sossega macaco para refrescar as ideias. Na página seguinte, vemos a ficha técnica dos monstros combatentes. Koji diz que aprendeu a lutar nas ruas e replica essa técnica em seu lutador. E o segundo combate se inicia e vemos que Koji está bem agressivo.
enquanto Yami apenas defende dessa tempestade de golpes. Até que vemos algo bem interessante. A miniatura consegue realizar uma finta, mas Yami conseguiu pensar rápido. Quando ele levar em cheio, ele desligou o boneco, já que responderia mais rápido que conseguir levantar sua guarda. E ao retornar, agora é a vez do Yami partir para a ofensiva. É a vez do Yami executar uma finta, acertando o ponto fraco e atordoando o monstro inimigo. Koji estava prestes a perder, até que resolve trapacear e acerta um puta coice no Yami. E como ele não estaria mais no controle de seu monstro, consegue voltar ao normal, e Koji usa o ataque finalizador, Death Trap. Como Yugi perdeu a rodada, ele recebeu todo o dano do golpe especial, que deixou Yami bem abalado, e 200% pistola, pois Yami admite que está enfurecido e até tira a blusa. Na boa, quando o protagonista faz isso, é porque a cobra vai fumar. E explica que estava mantendo o jogo no nível 1, coisa light, mas queria subir o modo sombrio para o nível 3, pois apenas acha que é algo para apavorá-lo. Mas agora, o jogo das sombras irá revelar sua verdadeira natureza. Yami afirma que ele não conseguiria trapacear novamente, e a rodada final irá se iniciar. De novo, Koji vem agressivando, mas Yami bloqueia com facilidade, e continua com a sequência de chutes, mas acaba perdendo o equilíbrio, e novamente o personagem fica controlado. E Koji, claro, parte para trapacear novamente, mas agora o papo é outro. Koji não conseguiu chutar, e quando olha para sua perna, vê as miniaturas que roubou impedindo de chutar. Para a surpresa de Koji, seu combatente também está impedindo de chutar. Yami confirma que nem sua miniatura aprova suas atitudes. E a dúvida de Koji seria o que estaria em batalha, já que seu combatente está no chão. Yami revela que seria o monstro de sua alma, que reflete os pensamentos e desejos doentios. E Yami agora iria quebrá-lo. No movimento final, Space Cannon, Yami finaliza, dizendo que uma pessoa consegue mudar sua alma para qualquer tipo de monstro, mas no final, as trevas sempre o comem vivo. Encerrando aqui o capítulo do mangá. Bem, como falei, esse episódio foi bem interessante, pois tem duelo, o passado do Khan e os duelos doidos da Bandai. Episódio bem redondo. Na parte do mangá, o que me chamou mais atenção foi que Yami tinha total controle do jogo das trevas. Pelo jeito, foi se tornando mais tolerante, pois ele sempre começava o jogo das trevas mostrando o real coração do oponente. E mesmo Yami pistola, é um cara muito controlado e focado, realmente digno de um rei dos jogos. Mas comentem o que vocês acham desse episódio. E semana que vem teremos enfim o início do FT. Aguardo vocês lá. E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, Duelistas!